O Império Persa, uma das maiores civilizações da antiguidade, foi construído sobre uma base de poder militar e estratégias políticas implacáveis. Mas, ao longo de sua grandiosa história, essa civilização também se notabilizou por eventos e práticas que envolviam violência extrema e traições que marcaram profundamente sua trajetória. Muitos conhecem o Império Persa por sua riqueza, cultura e conquistas militares, mas o que poucos sabem é que por trás de sua glória, escondem-se histórias sombrias de traição, brutalidade e corrupção. Hoje, vamos mergulhar em uma dessas histórias, que revela a face mais obscura de um império que, ao longo dos séculos, se tornou sinônimo de poder absoluto. Em um período em que os impérios eram alimentados pela força das armas e pela lealdade inabalável de seus súditos, o Império Persa não foi exceção. No entanto, as intrigas políticas e a brutalidade de suas práticas militares acabaram por corroer a estabilidade interna da nação. No coração dessa turbulência, estavam figuras-chave que, por sua ambição ou desespero, se tornaram protagonistas de uma das mais sangrentas páginas da história persa. Neste vídeo, vamos explorar como a violência e as traições dentro do Império Persa não só destruíram sua glória, mas também mudaram o curso de sua história. Através de figuras como reis, generais e traidores, veremos como o Império Persa, um dia imbatível, foi abalado por seus próprios filhos. Prepare-se para descobrir as sombras por trás da majestade de um império que, até hoje, fascina e assusta. No auge de sua glória, o Império Persa era conhecido pela sua vastidão, prosperidade e sua imensa capacidade militar. No entanto, dentro das muralhas de suas grandes cidades e palácios, algo sombrio estava em curso. Um dos eventos mais emblemáticos e trágicos dessa era de grandeza foi o assassinato do rei Dário III e a subsequente traição que abalou os pilares do império. Dário III, o último grande rei do Império Persa, ascendeu ao trono em meio a uma guerra civil e uma dinastia em declínio. A luta pelo poder interno e as rivalidades entre as elites persas criaram um cenário propício para a traição. Dário III, em um esforço desesperado para proteger seu império, teve que lidar com uma série de revoltas e conspirações dentro de suas próprias fileiras. Entre seus próprios generais, surgiram divisões que, em última instância, levariam ao colapso do império. Uma das maiores traições veio do próprio Bessus, um comandante de alto escalão que inicialmente era leal ao rei. Mas à medida que a derrota para Alexandre o Grande se tornou iminente, Bessus se uniu ao invasor macedônio, entregando Dário III em uma tentativa de salvar sua própria vida e posição. Essa traição não apenas enfraqueceu o Império Persa, mas também foi uma das razões que aceleraram sua queda. O assassinato de Dário III, embora um momento decisivo na história, também simbolizava a instabilidade interna que corroía o Império Persa. A prática de traições, seja por ganância, medo ou ambição, era uma constante no Império, onde as alianças eram frequentemente temporárias e os compromissos quebrados. As figuras mais leais ao rei, muitas vezes se viam forçadas a tomar decisões desesperadas para garantir sua sobrevivência política. A natureza da política persa, com sua falta de um sistema claro de sucessão e a complexidade das relações entre os nobres, fez com que a traição se tornasse uma tática comum para aqueles que buscavam ascender ao poder. Além disso, as práticas de assassinato político não eram novidades para o Império Persa. Embora o assassinato de Dário III tenha sido um dos episódios mais notórios, o Império já estava marcado por assassinatos, conspirações e golpes internos, muito antes do encontro com Alexandre. Essa dinâmica de traição estava profundamente enraizada na cultura política persa, alimentada por uma corte cheia de intrigas e um sistema de governo que punia a deslealdade de maneiras brutais. A traição e assassinato de Dário III marcaram um divisor de águas na história do Império Persa, afetando não apenas o destino do Império, mas também a sociedade persa como um todo. A escala desse evento foi imensa, e suas consequências reverberaram por anos após a morte do último grande rei persa. A traição de Bessus, ao entregar Dário III a Alexandre, não foi apenas uma traição pessoal, mas também um golpe fatal na confiança do Império, o que abriu a porta para a invasão definitiva de Alexandre o Grande. Após a morte de Dário III, o Império Persa entrou em um estado de desintegração. A ausência de uma liderança centralizada e a falta de um sucessor forte resultaram em um vácuo de poder que foi prontamente aproveitado pelos invasores. A ideia de que a grandeza do Império Persa poderia ser restaurada desapareceu,
pois os nobres e líderes provinciais começaram a se distanciar da causa persa. O império, que antes era uma máquina militar poderosa, foi consumido pela falta de unidade e a busca pela sobrevivência pessoal de seus membros mais influentes. Com a ascensão de Alexandre, a resposta dos persas foi desorganizada e fragmentada. O Império Persa, que havia sido um dos maiores e mais ricos do mundo antigo, começou a se desintegrar diante da força implacável de um inimigo unido e estrategicamente superior. A sociedade persa, que era altamente hierarquizada e dependia de uma estrutura monárquica forte, foi abalada pela sucessão de eventos que levou à destruição de sua liderança. A conquista de Alexandre não foi apenas uma mudança política, mas também uma mudança cultural e social. As cidades e vilarejos persas foram destruídos, as populações subjugadas e muitos dos artefatos e riquezas da antiga Pérsia saqueados. O impacto na sociedade persa foi devastador. A classe governante, uma vez poderosa, foi desmantelada, e muitos persas comuns perderam a proteção de uma administração centralizada. A segurança e a ordem que haviam sido garantidas pela dinastia Aquemênida desapareceram com a queda do império, deixando um cenário de caos e desolação. Por outro lado, a traição e o assassinato de Dário III também tiveram um impacto significativo na imagem do Império Persa. O medo da traição se espalhou entre os líderes provinciais, que agora sabiam que, no momento de crise, a lealdade poderia ser facilmente quebrada. O nome de Dário III, que antes era reverenciado como governante de um império poderoso, foi apagado da memória coletiva do império, substituído pela figura de Alexandre o Grande, que se tornaria um novo símbolo de conquista e poder no mundo antigo. A queda do Império Persa, marcada pela traição de Bessos e a morte de Dário III, não apenas afetou a Pérsia, mas reverberou por todo o mundo antigo. Para os gregos, especialmente os macedônios sob o comando de Alexandre, a destruição do Império Persa foi vista como uma vitória histórica. Os gregos, que haviam sido historicamente inimigos dos persas, celebraram a conquista de Alexandre como um marco de superioridade civilizacional e uma forma de vingança pela longa opressão persa durante as guerras médicas. Na mente dos gregos, o Império Persa sempre foi o símbolo da tirania e do despotismo oriental, e a queda de sua dinastia foi interpretada como uma vitória do mundo livre contra a opressão. No entanto, os persas, por outro lado, viram essa queda como uma grande tragédia, não apenas pelo colapso de seu império, mas também pela forma como seus próprios líderes traíram a confiança do povo persa. Para muitos na Pérsia, o assassinato de Dário III representava uma profunda falha na moralidade e nos valores que o império tentara manter ao longo dos séculos. O Império Persa, sob a dinastia Aquemênida, era visto como um símbolo de ordem e estabilidade, e a traição de seus generais e líderes foi uma ferida profunda na psique coletiva dos persas. A visão dos egípcios sobre a queda do Império Persa foi um pouco mais complexa. Quando Alexandre conquistou a Pérsia, ele também tomou o Egito sem muita resistência. Os egípcios, que haviam sido subjugados pelos persas anteriormente, tinham um relacionamento ambíguo com seus conquistadores. Embora tivessem sido oprimidos pelos persas, eles também tinham uma profunda tradição de independência e resistência à dominação estrangeira. A chegada de Alexandre foi, para muitos egípcios, uma libertação das garras da Pérsia, mas também uma nova conquista, que levou à perda da soberania do Egito. Para os egípcios, a queda do Império Persa, seguida pela ascensão de Alexandre, foi vista com uma mistura de alívio e desconfiança. Do ponto de vista dos romanos, que surgiriam mais tarde como uma grande potência, a queda do Império Persa não teve o mesmo impacto direto que teve para os gregos ou egípcios, mas foi vista como uma lição importante. O Império Romano, em sua ascensão, olhava para a história dos impérios anteriores como uma maneira de evitar os erros que levaram à queda do Império Persa. Para os romanos, a traição interna, as conspirações e a falta de uma sucessão clara de liderança no Império Persa foram identificados como falhas que eles próprios deveriam evitar. A política romana se focaria em construir um império mais estável, com uma sucessão mais bem definida e mecanismos de controle interno mais fortes, aprendendo com as fraquezas do Império Persa. Além disso, o legado do Império Persa, mesmo com sua queda, não foi totalmente apagado. Para muitos povos do Oriente, como os indianos e os árabes, a civilização persa continuou a exercer uma influência profunda. A cultura persa,
especialmente na arte, arquitetura e literatura, continuou a ser reverenciada por muitos séculos após a queda do Império. Os persas eram conhecidos por suas habilidades em administração, suas inovações em irrigação e arquitetura, e seu sistema legal. A ideia de um império bem estruturado e organizado, com um exército altamente disciplinado e um sistema de governança centralizada, continuou a ser admirada e imitada. Comparando com outras civilizações antigas, a história de traição e violência no Império Persa não era única. O Império Romano também sofreu com traições internas, como as conspirações contra Júlio César, e o Império Bizantino que se seguiu, lidou com inúmeras revoltas internas e disputas de poder. No entanto, a forma como o Império Persa desmoronou, com a traição de seus próprios generais e a luta pela sobrevivência do próprio império, é um exemplo clássico de como a instabilidade interna pode ser fatal para grandes civilizações. A comparação com a história da China também é interessante. Embora os impérios chineses tenham sido menos marcados pela traição interna em seus primeiros períodos, a ascensão e queda de dinastias, como a dinastia Han, também envolveram intrigas políticas e traições. O colapso do Império Persa, assim como o fim de outras grandes civilizações, mostra que por mais poderosos que sejam, todos os impérios enfrentam desafios internos que podem levá-los à ruína. A queda do Império Persa e os eventos que levaram à morte de Dário III e à traição de seus próprios generais, são sem dúvida uma das páginas mais sombrias da história antiga. No entanto, ao refletirmos sobre a importância desse evento, devemos olhar além da violência e da traição em si e tentar entender o contexto cultural, religioso e político que moldou essas ações. A civilização persa, assim como outras grandes civilizações da antiguidade, estava profundamente enraizada em uma estrutura política que valorizava a lealdade, a autoridade absoluta e o respeito pelos governantes. O sistema persa era centralizado com uma monarquia absoluta e uma hierarquia rígida, onde as expectativas de lealdade eram claras, mas ao mesmo tempo, qualquer indício de fraqueza era um convite à traição. As intrigas e a violência que marcaram o fim do Império Persa não podem ser vistas apenas como falhas pessoais de líderes traiçoeiros. Elas são, na verdade, o reflexo de um sistema político e social que, apesar de sua grandiosidade, não era imune às falhas humanas. A falta de um sistema de sucessão claro, a intensa competição pelo poder e a ambição desenfreada foram fatores que contribuíram para o colapso do império. A violência, muitas vezes vista como uma solução imediata para os conflitos de poder, acabou se tornando a principal causa de sua desintegração. A lealdade era comprada mas também facilmente perdida, e a violência, muitas vezes brutal, foi usada para resolver disputas políticas que, em um sistema mais estável, poderiam ter sido resolvidas de outras formas. No entanto, é fundamental que não glorifiquemos a violência ou as traições que ocorreram. A violência não foi o único fator que determinou a queda do Império Persa. O Império também foi uma civilização de grande sofisticação, cujas inovações em arquitetura, engenharia, administração e leis ainda são admiradas até hoje. A construção de estradas como a famosa Estrada Real, e o uso de um sistema de correios eficiente para a comunicação eram exemplos de sua capacidade de governar vastos territórios com uma administração centralizada e eficaz. O Império Persa também foi um ponto de encontro cultural, onde várias civilizações como os egípcios, babilônios e indianos, interagiram e trocaram conhecimentos. O legado do Império Persa, portanto, é complexo. Não podemos simplesmente condenar sua queda como uma tragédia sem olhar para as contribuições que a civilização persa fez para o mundo. A traição e a violência, embora fundamentais para o colapso do império, também nos ensinam sobre os perigos da concentração de poder e da falta de mecanismos internos que possam garantir a estabilidade em tempos de crise. O que podemos aprender com o Império Persa é a importância de sistemas políticos que favoreçam a transparência, a justiça e a distribuição equilibrada de poder, a fim de evitar que as ambições pessoais destruam uma nação inteira. E aí, o que você pensa sobre as traições e os eventos violentos que marcaram o fim do Império Persa? A história nos mostra que, por mais grandiosos que sejam os impérios, as falhas internas podem ser seu maior inimigo. A falta de unidade e a busca pelo poder a qualquer custo acabaram com a grandeza de uma civilização que moldou tanto o Oriente quanto o Ocidente. Mas o que podemos aprender com essa história?
Gostou do vídeo? Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. O que você acha que poderia ter sido feito para evitar a queda do Império Persa? Você acredita que as traições internas foram o fator determinante para sua ruína? Ou houve outros aspectos que devemos considerar? Se você quer mais vídeos sobre os horrores e as lições da antiguidade, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as atualizações. A história está cheia de lições valiosas, e aqui, buscamos entender os erros do passado para que possamos talvez evitar repeti-los no futuro. Até o próximo vídeo, onde exploraremos mais momentos sombrios e fascinantes da nossa história antiga.